Olá, sou Cesário Belém, tenho 42 anos e sou candidato à União de Freguesias de Estombre e Parchal. Olá, Césario. Bem-vindo. Obrigado. Olá. Como é que era o Césario em criança? A minha infância como criança, sempre fui um um jovem reservado, em que nunca tive uma apetência para o desporto, como a generalidade das pessoas da minha idade teriam, mas sempre fui muito ativo na minha interação com as outras pessoas. Sempre brinquei na rua, tenho boas memórias de brincar na rua, onde fiz muitas amizades, mas fui uma criança feliz. Ou seja, a minha infância foi de uma criança feliz, que cresceu numa comunidade que integrava as crianças e que vivíamos todos, apesar no Parchal, numa, numa vivência com todos os da minha idade e em que estávamos sempre controlados, vigiados, mas vivíamos sempre de uma forma muito natural. E o que é que te levou a escolher direito? Olha, é então uma questão que desde cedo, e a primeira recordação que eu tenho de querer ir para a área do direito, comecei por pensar em ser juiz, mas numa muita tenra idade, logo aí aos 10 anos, quando te perguntar o que é que queres ser quando fores grande, não me perguntem porquê, mas sempre disse a partir dessa idade, juiz. O que evoluiu aí a partir dos 14, 15 anos em que mudei para advogado. E segui toda a minha caminhada, portanto, desde os 10, mas depois aos 14, para o direito, e depois consegui concretizar isto. Aos 18 fui para a Universidade de Coimbra, onde me licenciei em Direito, e depois regressei à terra, fim da licenciatura, tive um ano em Erasmus, que foi um ano completo em Espanha, numa cidade que é Lérida, onde tive essa experiência de Erasmus, mas todo o meu percurso foi vocacionado para o direito. Agora, o que é que posso aqui tentando num exercício, o que é que me terá pensado aos 10 anos de ter decidido que queria direito e queria ser juiz e queria ser advogado? Se calhar um sentido de justiça, ou seja, e o meu signo é balança, portanto, se calhar algo diz que sendo de balança, não, não, vou-me, não é essa a razão, mas se calhar algo está ligado, algo que está escrito nas estrelas, tá? Que o facto do meu sentido de justiça, e isso é um valor fundamental na minha vida, e não só na realização da justiça, que é o que eu faço todos os dias, mas, mas é essa a minha vocação. Como já disse, deixou o Algarve para ir para Coimbra estudar Direito. Que impacto é que teve na sua vida? O facto foi o primeiro momento em que vivi sozinho, naturalmente, ainda tinha 17 anos, porque faço anos a 22 de outubro, portanto, quando entrei na faculdade ainda tinha 17 anos, e recordo-me disso, porque não podia ainda ter uma conta bancária em meu nome, sem autorização dos pais, quando fui para a faculdade. Mas, como desde cedo andei no Rancho Folclórico do Calvário, e portanto, entrei aos 8 anos, e aí por volta aí dos 14 anos, comecei a todos os anos sair para o estrangeiro. Portanto, para mim, como todos os anos, saía 10, 12, 15, 20 dias, e como durante o verão, todos durante 7, 8 fins de semana do verão, íamos em festivais, como nas atuações do rancho, o meu apego à família não foi chocante. Portanto, ir para Coimbra foi um processo, sendo uma academia integradora, em que facilmente somos integrados e eu facilmente me integrei. Portanto, a minha integração foi muito boa digamos, senti a saudade, mas algo que, e recordo-me disso, quando fazia as viagens de autocarro, não ia uma vez por mês a casa, porque as distâncias levavam muito tempo nas viagens, mas sempre que chegava, passava o Rio Mondego, e quando atravessava o Rio Mondego, assim que chegava ao Rio, passava o Rio Mondego, via a cidade e as saudades passavam, seja as saudades de casa, seja no inverso, as saudades que tinha de Coimbra. E o que é que sentiu quando foi admitido na Ordem dos Advogados? Foi a concretização de um sonho pessoal, ou seja, como disse anteriormente, querer ser advogado era uma ambição pessoal que tinha desde tenra idade, desde os 13, 14 anos, e no momento em que vou receber uma cédula profissional, não é apenas um cartão,
é o acesso a uma profissão. E é aquilo que eu faço até hoje e que pretendo exercer toda a minha vida, que se diz uma vez advogado, advogado a vida toda, e receber e ingressar na Ordem dos Advogados foi o culminar, foi a subida do Everest de um percurso que sonhei e que alcancei. Há metáforas futebolísticas que poderíamos utilizar, como ingressar num grande clube, mas ali o facto de exercer, ainda hoje o faço, a minha profissão, sendo esse um percurso que quis, é uma satisfação enorme e também, e não esquecendo que tornar-me advogado e quando fui admitido à Ordem dos Advogados é o orgulho que a família, nomeadamente o pai e a mãe, que tiveram na gestão do sacrifício que fizeram para que o filho estudasse e que o filho alcançasse a profissão que quis escolher. Portanto, para os meus pais, é, digamos, o reconhecimento do investimento que eles fizeram ter chegado a advogado e ter sido advogado. Hoje em dia tem como bandeira o rastreio ao cancro. O que é que o faz preocupar-se com esse tema? Naturalmente que o cancro é uma doença cruel, muitas vezes silenciosa e que bate à porta de muita gente. Não tenho números concretos, mas os diversos cancros tocam a todas as famílias e à minha família nunca tinha tocado até ter chegado à minha mãe. E chegou de uma forma rápida e de uma forma silenciosa, ou se calhar não tão silenciosa, e daí este meu empenho na causa da luta contra o cancro, não na parte da investigação, porque não tenho conhecimentos para esse fim, mas na parte da prevenção. Digamos que as causas do cancro, ainda hoje os cientistas estão a investigar, a descobrir quais são as razões, se são biológicas, se são ambientais, se serão hábitos alimentares, se são a exposição a fatores exteriores, mas na prevenção. E a minha mãe, quando foi diagnosticado um cancro, e desde o diagnóstico até à fatalidade demoraram 3 meses, portanto foi muito rápido, todos os sinais preventivos, não ignorando que possivelmente o desfecho poderia ter sido o mesmo. Mas a prevenção precoce, na minha perspectiva, continua a ser e deverá ser o principal enfoque que as pessoas tenham que ter. Não podemos considerar que sinais físicos, e todos nós conhecemos o nosso corpo, e quando achamos que isto é normal. A minha mãe teve um cancro no pâncreas. O pâncreas, para ter sido afetado, teve uma série de sinais. E sinais esses que a minha mãe, estando mais ocupada todos os dias com múltiplos afazeres, ignorou. E quando estava já num estado muito avançado, que foi ao médico, entrou no hospital e não saiu mais do hospital. Portanto, o diagnóstico precoce e os alertas todos que o nosso corpo nos dá é meio caminho andado para resolver as taxas de mortalidade que existem. Depende de todos nós esta prevenção do cancro, não apenas nos riscos que nós estamos submetidos, é potencial risco, já sabemos, o fumar, a ingestão de bebidas alcoólicas, a exposição a fumos tóxicos e imensas coisas que somos expostos, mas além dessas coisas, estarmos atentos aos sinais que nos dão. E que por vezes, e aquilo que eu partilho e que transmito às pessoas é: estejam atentos. Vamos ao médico, o médico poderá nos dar respostas. A prevenção acima de tudo, estarmos à alerta dos sinais que o nosso corpo nos dá. A sua mãe já partiu. Pensa muito nela. A minha mãe continua comigo todos os dias, ou seja, o falecimento da minha mãe é algo físico, mas a frase que se costuma dizer, as pessoas só desaparecem ou só morrem quando deixam de estar na nossa memória. Na minha memória, uma mãe e a minha mãe nunca desaparecerá. A minha mãe, todos os dias, vive comigo no dia-a-dia. Faz parte da minha vida pensar na minha mãe, pensar como é que a minha mãe, o que é que a minha mãe faria, o que é que a minha mãe diria. Portanto, é uma pessoa que existe e continuará a existir sempre na minha vida. Ora,
A minha pena, e quando eu por vezes penso que a morte prematura da minha mãe é, foi injusta, todas as mortes são injustas, é injusta porque ela merecia ter visto o continuar do projeto da minha vida. O facto de ter sido, viu ser advogado, viu ainda 2 netos, mas o maior orgulho que a minha mãe tinha, a minha mãe gostava muito dos netos, e não ver o crescimento dos netos e parte da memória que os netos têm da avó vai-se perdendo. Sabemos o que é que a vida nos guarda. Portanto, aceitar aquilo que a vida nos dá é difícil, mas é desafiante aceitarmos aquilo que temos. Ficou algo por dizer? Nada. Com a minha mãe tudo foi dito e fomos nós próprios com a personalidade de cada um. Não há, naturalmente, quando um percurso se interrompe de uma forma abrupta, sem expectativa, sem esperarmos, como disse, 3 meses foi um período muito curto para preparar a despedida, mas estávamos todos de consciência, todos, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, eu e o resto da família toda, todos de consciência tranquila, porque vivemos como tínhamos que ter vivido, ou seja, como tínhamos que ter vivido em cada momento e com aquilo que tínhamos e com aquilo que podíamos fazer. Não, naturalmente que podíamos ter feito mais coisas, podíamos não ter feito outras, mas a vida é assim, é uma escolha no momento em que temos que escolher. E em cada momento temos que fazer opções. Cada um tem a sua personalidade. Nunca tivemos, falo para mim, nunca fui muito do contacto e do afeto. Sou assim por natureza. Sou assim com os meus pais, sou assim com a minha irmã, tendo de não ser assim com a minha mulher, quando vem mais contacto e mais afetividade, mas mesmo assim existe um distanciamento normal que para mim é normal. Para outras pessoas não conseguem viver assim. Portanto, todo o processo foi muito tranquilo e nada ficou por fazer, nada ficou por dizer. Naturalmente que havia muito mais para ver e esperássemos que tivesse a minha mãe mais 30 anos de vida e naturalmente nesses 30 anos haveria muita coisa para fazer, muita coisa para dizer, mas não foi possível. Antes de ser pai, o Cessário viajou durante alguns meses. O que é que se aprende nessa experiência? Foi precisamente esse ponto. Antes da paternidade e da assunção destas responsabilidades de ser pai, decidi com a minha mulher fazermos uma viagem. Fomos durante 35 dias para a América do Sul, visitamos 8 países e andámos a percorrer diversos meios de transporte, diferentes culturas, diferentes países, diferentes monumentos, naturalmente. O que é que ficou foi naturalmente conhecer e cada viagem que fazemos enriquece-nos alguma coisa. Veio naturalmente, olha, algumas ideias de projetos económicos e de investimento e uns que depois foram replicados e foram implantados em Portugal e quando regressei, mas o conhecimento e a capacidade que os portugueses têm, e vou dizer que é inata e que é nossa, de nos desenrascarmos. E numa viagem destas, com 35 dias, naturalmente, muitos percalços existiram e um planeamento adequado, mas com essa nossa capacidade de desenrascar, ajudou-nos a dar uma confiança que uma pessoa pode usar na vida. Estarmos em sítios que não dominamos, sair da nossa zona de conforto. E é isso que as viagens nos trazem, é não só conhecer, é também retirar alguma coisa. E o nosso nós vai sendo construído com as vivências que nós temos, os sabores que provamos, os cheiros que cheiramos, as pessoas que conhecemos, as línguas que falamos, e tudo isto nos enriquece e que nos faz melhores pessoas. O ser humano, vivendo isolado, e essa ideia do indivíduo que é autossuficiente e que não precisa do seu meio, nem precisa de mais ninguém, que cada um depende de si, uma espécie de egoísmo que cada vez hoje em dia se fala muito. As viagens, o que nos trazem, o que nos possibilita as viagens é esta interação, este contacto com estas todas as experiências que nos tornam melhores pessoas, mais capazes
e para o nosso dia-a-dia. Não é algo que se ponha só num álbum de fotografias ou que esteja gravado no telemóvel nas fotografias. Naquele tempo em que eu viajei ainda havia álbuns, mas não é só memórias, mas esses ensinamentos podem ser utilizados no dia-a-dia, no nosso contacto com outras pessoas, na tolerância que nós temos para ouvir, na capacidade que temos para resolver problemas. Portanto, as viagens é o dinheiro melhor investido que cada um de nós pode fazer é em viagens. Alguma história que tenha marcado essa aventura? Tem diversas histórias, ou seja, uma viagem longa trouxe diversas histórias. Por exemplo, nunca me vou esquecer que a maior humilhação futebolística do Brasil no futebol, eu estava no Brasil e vi o jogo dos 7-1 na Alemanha, nas meias finais, eu estava no Brasil. E é engraçado que andava num autocarro, em parte do jogo estava a viajar de autocarro e não tinha acesso ao resultado, e ia perguntando ao motorista qual ia sendo o resultado. E a páginas tantas, um motorista, quando eu lhe perguntei, olha, passado uns tempos, passado uns minutos, como é que está o resultado? E uma coisa disse, você está a gozar comigo? E eu, não, desculpa, mas ainda, então já não lhe disse, mas ainda está pior que sim. Até que teve aquele resultado 7-1. Mas outras, aquela imagem que eu pensei que só existisse em filmes e em cartazes turísticos, em filmes antigos, que é andar num autocarro em que há lá as galinhas, há o porco, e que fazem parte da comitiva da viagem, existem e são reais e lá estão. Aproveitando esse ano, por exemplo, quando estive no Paraguai, gostei muito da cidade do Paraguai, Assunção, a capital, e sempre e em qualquer sítio da minha viagem que eu dizia que estava em Assunção, as pessoas diziam, o que é que foste fazer ao Paraguai? Ninguém vai para o Paraguai. E, portanto, eu adorei o Paraguai, adorei Assunção, uma cidade intermédia, e eu divido a América do Sul entre duas partes. A parte atlântica, que parece que é muito igual a nós, Europa, a parte do Pacífico, da costa pacífica, que naturalmente a origem é outra, e que as figuras tradicionais, aquelas imagens que nós por vezes, em alguns países, no Algarve, aquela dos ranchos folclóricos, do qual eu faço parte, parece que é só o rancho para aquela performance, para aquela exibição, e que acabou no Chile, na Bolívia, no Peru, as pessoas continuam com esta ancestralidade, com as culturas, e vivem a cultura, ou seja, tanto no traje, como nos costumes, como nas formas, aquilo existe. E quem é o Cesáreo enquanto pai? Ser pai é um maior desafio que qualquer homem pode ter. E cada decisão que nós tomamos sobre os nossos filhos, nunca sabemos se estamos a tomar a decisão certa. O Cesário pai é o homem que tenta todos os dias acertar nessa decisão. Tento, conforme anteriormente falei, haver aconchego, haver o contacto, haver a emoção, mas também haver as regras, haver as condutas, haver a disciplina. E é o Cesário como pai, acredito como muitos, mas que principalmente permitiu que os meus filhos tenham contacto e que tenham vivências. E que muitas vezes nós pensamos, os nossos filhos, quando crescerem, não se vão lembrar desta viagem, deste passeio, desta experiência, de ir a um museu, de ir a um espetáculo, de ir a uma ida à praia. Não se vão lembrar, mas eu acho que são estes momentos todos que tento proporcionar que farão deles os homens que serão no futuro. Portanto, permitir-lhes que tenham contacto com diferentes experiências, para que a personalidade deles se guie com base nisto. E como é que o rancho entra na sua vida? Muito cedo, aos 8 anos, convidaram-me, porque havia uns amigos que estavam no rancho, convidaram-me para ir, eu fui e ainda hoje lá estou. Ou seja, desde os 8 anos até hoje, ainda há 15 dias, voltei a ir a um festival ao norte do país de dançar, e é algo que nunca saiu de mim, entrou, passei por diferentes coisas, continuei a dançar, e ao fim de alguns tempos sem ter dançado no rancho, sem ter atuado ativamente, quando fui agora há 15 dias dançar, descobri que dançar é como andar de bicicleta. Por mais tempo que estejamos sem dançar, quando se ouve o acordeão, quando se ouve os ferrinhos,
naturalmente o nosso corpo parece que já está ensinado, e que sai com uma naturalidade como tivesse ensaiado o ano todo ou como tivesse dançado permanentemente nos últimos 30 anos. É isso. Porquê é que se identifica com os valores do Partido Social Democrata? O PPD-PSD tem como valor o indivíduo e a liberdade de atuação, liberdade de oportunidades. O indivíduo não é autossuficiente, daí precisar do Estado para quando o indivíduo falha, como indivíduo, mas todos temos as mesmas oportunidades. Ter as mesmas oportunidades não significa que sejamos todos iguais, porque o mérito tem que ser recompensado. E eu vejo no PPD-PSD que o único partido no panorama português que permeia o mérito. Enquanto nos teorias socialistas temos que ser todos nivelados pela mesma bitola e aqueles que têm a mais têm que dar aos que têm a menos, leva a que os que têm a menos nunca queiram fazer mais para ter mais. O socialismo alimenta-se dos pobres. Porque faz sentido haver socialismo nesta ideia de dar aos pobres a ideia, a utopia que poderão ser todos iguais olhando para cima. Enquanto no PPD-PSD, na minha perspectiva, diz que não. Diz que temos que apoiar quem precisa, ou seja, o Estado tem uma função também de apoio, mas quem tem capacidade, quem tem mérito, quem investe, quem arrisca tem que ser premiado. Um sistema de pagamento de impostos que é gradual incentiva a que trabalha aquilo que toda a gente diz, é para que eu vou trabalhar mais, subo de escalão do IRS e o Estado fica com o meu trabalho a mais. Portanto, não vou trabalhar mais. Desincentivo o trabalho, desincentivo o investimento. Se uma taxas de impostos são muitas porque o Estado é goloso e quer receber mais, porque não leva a que os investidores, não leva a que os empreendedores invistam, porque quanto mais faturarem, mais pagam. Portanto, leva a uma sociedade que não se investe, que não se aplica, que não tem uma capacidade de iniciativa privada. Porquê? Porque para os sistemas contrários ao do PPD-PSD, o Estado é o centro de tudo. Ou seja, eles querem receber muito dinheiro, absorver o dinheiro todo da sociedade. Para quê? Para que, na ideia socialista, eles é que sabem o que é que o Estado faz. E o Estado é o centro da sociedade. O Estado é que tem as funções, o Estado é que distribui o dinheiro, o Estado é que dá emprego. Os sistemas socialistas puros, e ainda há alguns que existem, não puros, mas com algumas amostragens, são Estados falhados. São Estados em que a liberdade não existe. Liberdade de iniciativa económica, liberdade de expressão. Portanto, o único partido, ainda hoje olhando, é o PPD-PSD, com algumas ideias que não vou esconder, mais na parte económica, mais liberais, ou seja, dando mais abertura a que o indivíduo e a iniciativa económica privada se possa estabelecer. Sou absolutamente liberal nos costumes, ou seja, não é uma coisa de esquerda ser a favor da igualdade de género, não ter problemas com identidade de género. Naturalmente, os costumes, aquilo que cada pessoa quer fazer da sua vida e faz da sua vida, tem que ser respeitada e não pode ser discriminada pelas suas opções pessoais, sejam elas de género, sejam elas sexuais, sejam elas de que natureza for. Absolutamente liberdade e igualdade neste âmbito. Portanto, para mim, é o único partido no sistema português com o qual eu aderi e com o qual eu me identifico. Gestão Beira e Paixão merecem melhor? Gestão Beira e Paixão merecem sempre melhor. Se não merecessem melhor, eu não tinha candidatado. É esta minha revolta de inconformismo em que muita gente pensa que para Stomber não vale a pena ambicionar uma mudança. As pessoas habituaram-se tantos anos, mais de 30 anos, a votar Partido Socialista, que as pessoas já não se ambicionam. As pessoas estão desanimadas, revoltadas,
com um passivismo que é algo atroz. A união de freguesias do Parchal e de Estomber é quase como ter dois filhos, em que tem o Parchal e tem o Estomber. Naturalmente que existe a mexilhoeira da Carregação, existe o Pateiro, existe os Córregos, existe outras localidades na nossa união de freguesias. Mas estes núcleos principais de Estomber e da mexilhoeira, de Estomber e do Parchal, levam a que se tenha que olhar com uma atenção adequada para que não haja uma má distribuição dos recursos. As pessoas hoje olham para o Parchal e acham que está super desenvolvido, olham para Estomber e veem um Estomber atrasado. Não é privilegiar um contra o outro. O Parchal está economicamente desenvolvido, é um dos maiores centros, se não o maior centro de iniciativa económica, de postos de trabalho. Vemos que existem hipermercados, cadeias de fast food, existe um desenvolvimento, no entanto falta-lhes muita outra coisa. Apostar só numa perspectiva económica, sem olhar para uma parte cultural, sem olhar para a parte da ação social, é deixar só o dinheiro ignorando essa necessidade que as pessoas têm. As pessoas não vivem só do dinheiro, não comem, precisam de dinheiro para comer, mas se não alimentarmos a alma das pessoas com cultura, com outro tipo de iniciativas, as pessoas vão definhar como pessoas. Estomber ainda tem tudo para ser feito. E, portanto, Estomber e Parchal merecem melhor, diferentes preocupações, diferentes medidas, mas é um desafio, é frustrante olhar para aquelas localidades e ver que todo o mundo à volta se renova e se transforma e existe uma inação, um amorfismo que leva a uma descrença nas próprias pessoas. Eu fui criado no Parchal e tive que sair do Parchal para procurar habitação. Eu não quero que todos os outros que continuem lá, que tenham que sair, seja por um problema de habitação, seja por um problema de emprego, seja por qualquer outro problema. Eu quero que as pessoas se sintam realizadas e que tenham a resposta às necessidades de cultura, de habitação, de saúde, que seja tudo dentro da própria união de freguesias. Portanto, é esse o meu desígnio, é esta a minha vontade, é este o meu propósito com esta candidatura. E é para isso que eu quero ser Presidente da Junta, para que seja o elo de reivindicação, de luta junto dos poderes políticos e públicos, sejam eles locais, centrais, regionais, esta capacidade de reivindicação, esta voz. Aquilo que eu faço da minha profissão. Eu, como advogado, é advocar, é falar em nome dos outros. E é isto que eu pretendo ser o advogado de Estomber e do Parchal, ser um embaixador onde esteja, que possa reivindicar, onde possa pedir, onde possa defender os interesses de Estomber e Parchal. Esse é o meu desígnio.